Há uma frase que provavelmente já ouviste 1000 vezes, mas que poucas vezes compreendemos verdadeiramente. Quando deixas de forçar, tudo chega por si só. E talvez neste momento penses, sim, sou bonito, mas como é que vou deixar de forçar se ando há tanto tempo a lutar pelo que quero, se trabalhei tanto, se dei tudo de mim? E eu entendo-te. Porque vivemos numa sociedade que glorifica o esforço, que te diz que se não empurrares, se não perseguires, se não lutares com os dentes cerrados, não vais conseguir nada. Mas o que ninguém te diz é que há um ponto em que o esforço deixa de construir e começa a destruir. Em que passas de avançar a desgastar-te. Em que tanta pressão apaga a tua luz interior, bloqueia a tua energia e começa a afastar-te precisamente daquilo que mais desejas. Quando forças, não flui. Quando empurras com desespero, a vida fecha-se. Porque o universo não responde à ansiedade, responde à frequência. E a frequência do tenho que é medo, escassez, controlo. Em contrapartida, a frequência do confio é abertura, abundância, paz. Por isso, o que procuras não chega quando mais precisas, mas sim quando finalmente te relaxas e soltas o controlo. Pensa por um instante em quantas vezes quiseste que algo acontecesse com tanta força que o único resultado foi esgotar-te. Talvez uma relação, um projeto, uma oportunidade, uma conversa, uma resposta. Querias tanto que o apertaste com as mãos até o sufocares. E então o universo, em silêncio, sussurrou-te, solta. Mas tu não conseguias. Tinhas medo de que, se soltasses, o perderias para sempre. O primeiro passo para que tudo chegue sem forçares, é compreender o poder de soltar. Soltar não é desistir, não é conformar-se, não é perder a esperança. Soltar é confiar. É olhar para a vida e dizer-lhe, já fiz a minha parte, agora confio que tu farás a tua. Porque é uma linha invisível entre o esforço que constrói e o esforço que te parte, entre a ação alinhada e a ação desesperada. E essa linha chama-se rendição consciente. Quando te rendes a partir da alma, não deixas de agir. Continuas a mover-te, continuas a trabalhar, continuas a sonhar, mas já não a partir da ansiedade do tenho de conseguir, e sim a partir da serenidade do sei que vai chegar. Essa diferença muda tudo. Porque o universo não responde ao que dizes que queres, responde à energia a partir da qual o pedes. Olha para trás e pensa, as coisas mais bonitas da tua vida não chegaram por acaso, quando menos esperavas. Quando já tinhas largado a pressa, quando estavas cansado de empurrar, quando finalmente respiraste e disseste, já está, o que tiver de ser, será. Nesse instante, sem te dares conta, libertaste o espaço para que a vida te surpreendesse. E isso acontece porque quando deixas de forçar, deixas de emitir resistência. E onde não há resistência, a energia flui. Tudo o que está destinado para ti chega sem esforço. Não porque não faças nada, mas porque a tua ação torna-se limpa, intuitiva, leve. Mas é claro, aqui está a armadilha. Muitas vezes acreditamos que já soltamos, quando na verdade continuamos agarrados apenas de uma forma mais subtil. Dizemos, já não me importa, mas continuamos a verificar se nos escreveram. Dizemos, já larguei o resultado, mas continuamos a rever cada detalhe para que tudo saia perfeito. Isso não é soltar. Isso é disfarçar o controle de calma. E a vida percebe. Soltar de verdade é aceitar que não sabes quando nem como vai chegar o que desejas. Mas saber, no mais profundo de ti, que se estiver alinhado contigo, vai chegar. Não quando tu quiseres, mas quando estiveres pronta. Porque às vezes, não é que a vida não te dê. É que tu ainda não estás preparada para o sustentar e então na sua sabedoria diz-te primeiro cresce, depois entrego-te. Quando entendes isso algo dentro de ti muda, começas a relaxar, começas a desfrutar do processo, começas a sentir que o caminho importa tanto como o destino e é aí que a magia acontece porque já não persegues a partir do vazio mas atrás a partir da plenitude e sim custa soltar quando passaste a vida toda a aprender a controlar. Custa confiar quando o medo te sussurra que se não fizeres algo tudo vai desmoronar. Custa deixar que a vida tenha o controle quando sentes que se largares vais perder o poder, mas o paradoxo é que o verdadeiro poder aparece precisamente quando soltas porque o controle vem do ego, a confiança vem da alma. E deixo-te uma imagem, imagina que estás a segurar uma corda com todas as tuas forças, quanto mais a apertas mais te magoa, as tuas mãos sangram, dói, ficas cansada, mas não largas, acreditas que se o fizeres, vais cair, mas quando finalmente abres os dedos percebes que não havia abismo, apenas um rio calmo que te estava à espera. Soltar, é isso, é abrir os dedos e confiar que a vida te sustém e quando o fazes, quando deixas de empurrar as portas abrem-se sozinhas, aparecem as pessoas certas, os momentos
Perfeitas as oportunidades que nem sequer tinhas imaginado, não porque magicamente as conquistes, mas porque a tua energia muda, passas da tensão ao fluxo, do medo ao amor, do esforço ao magnetismo. Por isso pergunta a ti mesma o que estás a forçar neste momento, o que é que te está a drenar. Talvez não consigas largar o controle, talvez seja uma relação que já cumpriu o seu ciclo, um trabalho que já não vibra contigo, ou uma versão antiga de ti que ainda tenta sustentar. Não se trata de abandonar tudo, mas de deixar de reter o que já não vibra contigo, e quando começas a fazê-lo, quando começas a confiar, algo bonito acontece, o universo começa a mover-se a teu favor. É como se dissesse: finalmente deixaste-me espaço para agir. Porque enquanto insistes em controlar, o universo permanece quieto, mas quando soltas, ele entra em movimento. Não há poder maior do que o de uma mulher que confia, porque a sua calma cria ordem, a sua fé cria caminhos, a sua energia atrai o que está na sua frequência. Ela não corre atrás de nada, porque sabe que o que é seu encontrará, e se não chega também confia, porque sabe que o que não chega não a define. Quando deixas de forçar, tudo chega por si só, mas o mais importante é que tu também chegas a ti. Porque soltas as máscaras, soltas as expectativas, soltas a pressão e reencontras-te com o que realmente és, e a partir daí tudo flui. Fica por aqui, porque a seguir vais descobrir como reconhecer os sinais de que estás a forçar algo e como transformar essa tensão em confiança autêntica, porque quando entendes isso, a tua vida inteira começa a mover-se numa nova direção. Como saber quando estás a forçar algo? Essa é a grande pergunta. Porque muitas vezes nem nos damos conta. Acreditamos que simplesmente estamos a lutar pelo que queremos, a dar o melhor de nós, a insistir porque acreditamos que merecemos. Mas se olhares com atenção, vais ver que é uma linha muito fina entre a perseverança e a obsessão, entre o esforço que te impulsiona e o esforço que te esgota, entre o amor que flui e o apego que sufoca. O sinal mais claro de que estás a forçar algo é o cansaço da alma, não o cansaço físico de um dia intenso, mas aquele cansaço profundo que não passa nem a dormir, aquela sensação de que dás e nada muda. Que empurras e tudo parece resistir, que fazes o que é certo mas a vida não responde. Esse esgotamento é a voz do universo a dizer-te: já não é por aí. Outro sinal é a ansiedade constante. Quando algo é para ti, sentes paz, mesmo que exista incerteza. Mas quando estás a forçar, o corpo sabe. O peito fecha-se, a mente não para, os pensamentos repetem-se vezes sem conta como uma fita sem fim. Acordas com pressa, deitas-te com culpa. Não há descanso, porque estás a viver a partir da necessidade e não da confiança. E tudo o que é feito a partir da necessidade transforma-se numa corrente. Também estás a forçar quando tentas convencer alguém a escolher-te, a valorizar-te, a ver-te. Quando te esforças para que uma relação funcione à custa de sacrifício, quando dás mais do que recebes, quando justificas atitudes que te magoam com frases como: está a passar uma fase difícil, ou vai mudar. Forçar o amor é uma das formas mais subtis de autoabandono, porque no fundo sabes que não deverias implorar por algo que devia fluir. E o mesmo acontece com os projetos, os trabalhos, os sonhos. Às vezes insistes em manter algo que já não vibra contigo, só porque investiste tempo, energia ou dinheiro. Mas se algo te drena mais do que te alimenta, se cada dia te pesa em vez de te entusiasmar, talvez não seja fracasso deixá-lo, talvez seja libertação. O universo não te tira nada, liberta-te do que já não te pertence. Forçar é também querer ter todas as respostas, querer entender tudo, querer que a vida siga o teu guião. Mas a vida não segue os teus planos, segue a tua energia. E quando percebes isso, entendes que o controle absoluto é uma ilusão, que o verdadeiro poder não está em controlar, mas em confiar. O segundo sinal de que estás a forçar algo é a falta de alegria. Quando fazes algo que vibra contigo, mesmo que trabalhes muito, é entusiasmo, a paixão, a faísca. Mas quando forças, até o mais pequeno se torna pesado. Custa-te sorrir, sentes irritação, perdes a inspiração, a tua energia contrai-se. É como se a tua alma te dissesse: isto não me está a nutrir. E em vez de te ouvires, continuas, porque te ensinaram que desistir é fracassar. Mas não. Render-se não é fracassar. Render-se é ter a coragem de largar o que não está a fluir para permitir que chegue algo melhor. Porque enquanto insistes em manter o que te retira, não deixas espaço para o que pode somar-te. E aqui quero que pares um momento e respires. Pensa numa situação da tua vida que te tem deixado esgotada, uma relação, um projeto, uma meta, uma conversa pendente, uma ideia fixa. Observa-a sem te julgares. Pergunta a ti mesma: isto expande-me ou encolhe-me? Essa é a pergunta essencial. Se algo te encolhe, se te rouba a paz. Se algo te apaga, não importa o quanto o justifiques, estás a forçá-lo. Às vezes o apego é tão forte que não queremos ver a realidade. Contamos-nos histórias para sustentar algo que já terminou.
Dizemos, é que não é o momento certo, é que ainda posso mudar, é que talvez, se me esforçar um pouco mais. Mas a verdade é simples, o que é para ti não precisa que te esgotes, o que é para ti não te fará duvidar tanto. O que é para ti fluirá com naturalidade. E não, isso não significa que não haverá obstáculos ou que tudo será fácil. Significa que, apesar dos desafios, sentirás paz no fundo. Aquela paz que te diz, sim, é por aqui. Porque a energia do que é certo é serena, e a energia do que é forçado é tensa. A serenidade é a bússola da alma. Outro sinal de que estás a forçar algo é quando estás mais focada no resultado do que no processo. Quando todo o teu pensamento gira em torno de quando vai acontecer, porque é que não acontece, o que é que estou a fazer mal, já não estás no presente. Estás obcecada com o futuro e nessa obsessão perdes o mais importante, a tua conexão com a vida. O controlo é, na verdade, uma forma de medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ficar sozinha, mas o medo é uma energia que bloqueia cada vez que tentas controlar o tempo, as pessoas, as circunstâncias. Estás a dizer ao universo, não confio em ti. E quando o universo sente essa desconfiança, ele fica à espera que confies para voltar a mover-se. Por isso, quando finalmente soltas, tudo começa a fluir, porque a tua energia muda, passas do medo ao amor, da contração à expansão, e nesse estado o que antes era impossível começa a abrir-se, não porque o mundo tenha mudado, mas porque mudaste tu. E como se aprende a soltar, não é algo que se conquista num dia. Soltar é uma arte que se pratica, e toda a arte requer tempo, paciência e presença. O primeiro passo é reconhecer o controle. Observa em que áreas da tua vida tentas controlar demasiado, talvez no amor, talvez no trabalho, talvez no teu corpo, na tua imagem, no teu futuro. Quando o vires, não te castigues, apenas observa. A consciência é o primeiro passo para a liberdade. O segundo passo é entregar, literalmente entregar ao universo aquilo que te pesa. Podes fazê-lo em silêncio ou escrevê-lo. Dizer, isto dói-me, mas entrego, já não quero carregá-lo sozinha, confio que o que for para mim encontrará o seu caminho até mim. Essa simples frase pode mover montanhas energéticas, porque quando entregas mudas a vibração. O terceiro passo é recentrar. Cada vez que a mente quiser voltar ao controle, trazes-a de volta ao presente, ao que realmente podes fazer hoje. Com o que tens, respiras, agradeces, ocupas-te, mas não te obceques, porque a obsessão é a forma mais elegante do medo. E o quarto passo é confiar. Mesmo que não vejas o resultado imediato, porque a confiança não se baseia em evidências, baseia-se na fé, e a fé é esse ato de amor contigo mesma que diz, não sei como, mas sei que tudo vai ficar bem. Essa frase, repetida com convicção, muda a tua biologia. Acalma-te, centra-te, alinha-te. Quando soltas, não perdes nada. O que vai embora quando soltas nunca foi teu. O que fica, fica por escolha, não por obrigação. E o que chega, chega com força, com clareza, com verdade. Soltar não é perder. Soltar é criar espaço para o que mereces. Agora, algo importante. Não confundas soltar com desinteresse. Não é deixar de cuidar, nem deixar de agir, nem viver com apatia. É continuar a fazer, mas sem essa rigidez interna que exige resultados imediatos. É agir a partir do amor, não do medo. É confiar mais no processo do que no resultado. E pouco a pouco, algo dentro de ti começa a mudar. Sentes-te mais leve, já não sentes a urgência de ter tudo resolvido. Começas a desfrutar do agora. Começas a notar sinais, pequenas sincronicidades, coincidências, conversas, oportunidades, coisas que antes passavam despercebidas porque estavas demasiado ocupada a empurrar, e percebes que o universo sempre te esteve a falar, mas tu não o conseguias ouvir porque o ruído do controlo era demasiado alto. Essa é a magia de soltar, torna-te receptiva, e a receptividade é o estado natural do feminino, é a arte de permitir a energia feminina. Não persegue, atrai, não empurra, magnetiza. Não luta, confia, e quando entras nessa frequência, tudo começa a chegar até ti com uma suavidade que antes parecia impossível, não porque a vida tenha mudado, mas porque mudou a tua energia, e quando mudas tu, todo o mundo responde. Por isso, olha para ti, observa-te e faz-te uma pergunta honesta. Que parte da tua vida está a pedir para ser largada? Onde estás a forçar o que devia fluir? Talvez seja hora de abrir as mãos, de respirar fundo, de olhar para o céu e dizer, confio. E quando o fizeres, quando o disseres de verdade, vais sentir algo incrível. A vida começa a mover-se. E aquilo que tanto desejas, essa oportunidade, essa relação, essa estabilidade, essa paz começa a aproximar-se sozinha, sem que a empurres, sem que a persigas, sem que a controles, porque o que é para ti não precisa que o forces, só precisa que estejas pronta para o receber. E acredita, quando chegar vais perceber porque é que tudo teve de ser assim, porque é que tiveste de largar primeiro para receber depois, porque é que a vida te fez esperar, porque é que cada não que doeu era na verdade um sim.
disfarçado para algo melhor, porque o que chega quando soltas não é qualquer coisa, é o que realmente vibra contigo. Por isso lembra-te, o controlo é medo de soltar, é confiança, e a confiança é a forma mais pura de poder. Fica por aqui, porque a seguir vamos falar sobre como manter esse estado de fluidez e abertura mesmo quando as coisas não saem como esperas, porque essa é a prova final. Continuar a confiar mesmo quando ainda não vês o resultado, e quando aprendes a fazê-lo descobres que na verdade tudo chega sozinho. Quando começas a soltar, a alma sente-se leve, respiras de forma diferente, tudo parece acalmar-se um pouco, mas é precisamente aí, nesse novo silêncio, que aparece a verdadeira prova como manter-te nesse estado de confiança quando as coisas não saem como esperavas, porque se largar uma vez pode parecer fácil, o difícil é não voltar a apertar a corda, não voltar ao velho hábito de querer controlar, empurrar, insistir. O controlo é viciante, dá-nos uma falsa sensação de segurança. Acreditamos que se tivermos tudo sob controle, a dor não nos vai alcançar, mas a vida encarrega-se sempre de mostrar que não é assim. Aprender a viver em fluxo é na verdade um processo de reeducação da alma. Significa aprender a confiar na incerteza, significa aprender a ver os nãos como parte do caminho, significa entender que até os atrasos e os silêncios têm um propósito, porque não há nada mais sábio do que o tempo da vida. O fluxo não é passividade, não é ficar quieta à espera que algo mágico aconteça, é ação alinhada, não ação forçada, é mover-te quando a tua intuição te pede e descansar quando o corpo te exige, é agir sem ansiedade, sem esse impulso de querer controlar tudo, é dizer sim ao que sentes que expande a tua energia e não ao que a contrai. Para te manteres nesse estado tens de desenvolver algo que poucas pessoas praticam: a confiança, sem evidência, confiar mesmo que ainda não vejas o resultado, confiar quando nada parece mover-se, confiar mesmo quando tudo parece ir na direção contrária, porque esse é o ponto em que muitas pessoas desistem do processo mesmo antes do milagre. O que acontece é que a mente humana está programada para procurar certezas, quer garantias, quer provas, quer seguranças, mas a alma não entende de garantias, entende de vibração. A alma sabe que a vida move-se a outro ritmo, que os tempos nem sempre coincidem com os teus, que às vezes o silêncio também é uma resposta, e é aqui que entra a fé ativa, aquela que não espera sentada mas continua a caminhar com confiança, aquela que diz não sei quando nem como, mas sei que está a acontecer. Porque quando dizes de verdade, não com a mente, mas com o coração, a tua energia muda. E no momento em que a tua energia muda, tudo à tua volta começa a mover-se. Há uma frase que eu adoro e que resume isto: quando fazes a tua parte e depois te afastas, o universo faz a dele. O problema é que, muitas vezes, não nos afastamos. Fazemos a nossa parte e, em vez de soltarmos, ficamos ali a observar, a controlar, impacientes, a querer resultados imediatos. Mas a paciência é a linguagem da confiança. Se confias, esperas sem ansiedade. Sabes que o que semeaste vai florescer, mesmo que ainda não vejas os rebentos. E aqui entra outro ponto essencial: aprender a ler os sinais. Porque quando começas a fluir, o universo fala contigo o tempo todo, mas não com palavras, com sincronicidades, intuições, sensações, pequenos detalhes. Talvez penses em alguém e encontres essa pessoa, talvez leias uma frase que responde exatamente ao que estavas a pensar, talvez uma porta se feche e pouco tempo depois outra se abra com mais clareza. Essas não são coincidências, são confirmações. O universo é um espelho da tua energia. Se a tua energia é tensa, o espelho devolve-te tensão. Se a tua energia é aberta, o espelho devolve-te fluidez. Por isso, quando mudas a tua frequência interna, os sinais externos mudam. Começas a reparar que tudo parece encaixar-se, que as coisas acontecem naturalmente, que os caminhos se abrem, e não porque tudo seja perfeito, mas porque tu já não estás a lutar contra a corrente. Manter-te no fluxo também significa aprender a soltar o resultado uma e outra vez, porque o ego vai querer apropriar-se do processo, vai dizer-te: já larguei, mas já devia ter acontecido alguma coisa, e nessa frase, sem te dares conta, voltaste a apertar a corda, voltaste a forçar. Por isso, cada vez que te apanhares impaciente, repete para ti: confio, não preciso de saber como confio. Essa simples frase traz-te de volta ao centro. Lembra-te, soltar não é um ato único, é uma prática diária. Todas as manhãs, quando acordas, podes perguntar-te: o que é que eu preciso de soltar hoje? E não têm de ser coisas grandes, às vezes é largar uma expectativa, um pensamento negativo, uma comparação, uma pressa. Cada vez que largas algo, crias espaço para que algo novo entre, e aqui quero que imagines algo. Imagina que a tua vida é um rio, se enches o leito com pedras, a água não flui. Essas pedras são os teus medos, as tuas expectativas, as tuas vontades de controlar, mas quando começas a retirá-las, a água volta a correr, e quanto mais fluís, mais limpa se torna a água, mais suave, mais clara, mais viva. Essa é a sensação de viver sem forçar, a sensação de fluir, e nesse estado algo mágico acontece. Já não persegues, atrais, já não pedes, inspiras, já não precisas de provar, simplesmente és, porque quando estás em paz contigo mesma, quando estás alinhada com a tua energia, o que é teu não tem outra escolha senão encontrar-te. A mulher que vive em fluxo não está desesperada, está centrada. Não se obseda com o que falta, agradece o que tem. Não corre atrás do que vai embora, porque sabe que o que vai abre espaço para o que deve chegar.
e essa serenidade torna-a magnética. As pessoas sentem-se bem ao seu redor, as oportunidades procuram-na, a vida segue-a. Mas manter essa energia requer prática, requer lembrar-te todos os dias de que não precisas empurrar para avançar, de que podes mover-te pela inspiração, não pela obrigação, de que podes agir a partir da paz, não da pressa. E é isso que diferencia a mulher cansada da mulher poderosa. A primeira empurra, a segunda permite. Se reparares, tudo na natureza funciona em fluxo. Os rios não discutem com as pedras, contornam-nas. As flores não forçam a sua abertura, florescem quando é o seu momento. O sol não luta para brilhar, simplesmente aparece todos os dias. Então, por que razão acreditas que a tua vida deve ser diferente? A natureza confia no seu ritmo, e tu fazes parte dela. Quando confias, entras em sincronia com a vida. Manter-te nesse estado também significa deixar de te comparar. Porque a comparação é uma das formas mais subtis de forçar. Acreditas que devias estar onde outro está, ter o que outro tem, viver o que outro vive. Mas isso afasta-te do teu próprio caminho. O teu processo tem o seu tempo, as suas lições, o seu ritmo. Não há atrasos quando estás alinhada. Há preparação. E cada espera que a vida te impõe não é um castigo, é uma lição. Está a ensinar-te paciência, confiança, presença. Está a preparar-te para receber sem medo. Porque quando o que é para ti chegar, precisarás de estar pronta para o sustentar, não apenas para o receber. Por isso, se agora estás numa fase em que parece que nada avança, em que tudo parou, em que as coisas não correm como esperavas, não desesperes. Talvez não estejas a ser castigada, talvez estejas a ser calibrada. Talvez a vida te esteja a lapidar para que, quando chegue o que desejas, o possas sustentar sem te perderes. Confia no processo, mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que não vejas resultados. Confia. Porque quando escolhes confiar, o universo trabalha em silêncio a teu favor. E há mais. Manter-te em fluxo não é apenas confiar na vida, é também confiar em ti. Em saber que aconteça o que acontecer, terás a capacidade de te adaptar, de te reinventar, de recomeçar, se for preciso. Porque a confiança não é acreditar que tudo sairá perfeito. É saber que, mesmo que não saia como planeaste, vais ficar bem. Essa é a paz que chega quando deixas de forçar. A certeza de que podes deixar de lutar sem medo de te perderes. A confiança de que a vida não te tira, acomoda-te. Que o que vai embora abre espaço, e o que chega, chega na sua hora. Por isso, da próxima vez que sintas a tentação de empurrar, de forçar, de controlar, para, respira, e repete para ti mesma: confio no tempo da vida, confio no meu processo. Confio em mim e continuo a caminhar com essa fé tranquila que não grita, mas vibra, porque essa é a energia que atrai tudo. E então, sem que te apercebas, as coisas começam a acontecer. A mensagem que esperavas chega, a oportunidade aparece, a pessoa certa cruza o teu caminho. Não porque a procuraste com desespero, mas porque estavas na frequência certa para a receber. Esse é o segredo de quem parece ter sorte: não força, flui. Não corre atrás, alinha-se. Não exige, confia. E tu também o podes fazer, porque quando deixas de forçar, tudo chega sozinho. Mas, mais importante ainda, chega o que é certo. No momento perfeito. E agora que já sabes isto, fica, porque a seguir vou contar-te como fortalecer essa energia de atração, como manter a tua vibração elevada e como transformar a confiança no teu novo estilo de vida. O que vem a seguir pode mudar a tua forma de manifestar e de te relacionares com tudo o que te rodeia. E agora chegamos ao final desta viagem, aquele ponto em que depois de tanto procurar, tanto empurrar, tanto querer entender, percebes que a resposta não estava fora mas dentro, que não precisavas de correr atrás de nada, que tudo o que realmente desejas começa a chegar no momento exato em que paras, respiras e confias. Quando deixas de forçar, a vida respira contigo, as coisas deixam de parecer pesadas, as conversas fluem com mais naturalidade, as oportunidades aparecem sem que as persigas, é como se o universo dissesse: finalmente rendeste-te ao ritmo certo. E essa rendição não é derrota, é maturidade espiritual, porque uma mulher que aprendeu a não forçar aprendeu também a amar sem medo, a esperar sem ansiedade, a agir sem desespero, compreendeu que o seu poder não está em fazer com que as coisas aconteçam, mas em permitir que as coisas aconteçam quando têm de acontecer. Essa mulher vive a partir da confiança, não da urgência, a partir da abundância, não da carência, a partir da certeza, não do medo. E
Esse estado sente-se diferente, notas no teu corpo, no teu olhar, na tua voz, já não falas com pressa, já não carregas a ansiedade de ter de provar nada, já não te desgastas a tentar ser suficiente para todos, de repente começas a sentir que a vida se organiza sozinha, que os nãos, que tanto doeram, tinham um sentido, que as pausas eram necessárias, que cada final te estava a abrir o caminho para algo melhor. Quando deixas de forçar, regressas ao teu centro, e esse centro é o teu poder, é o lugar de onde atrás, de onde crias, de onde inspiras, já não te persegues, já não te perdes, já não precisas de pedir permissão para ser, simplesmente és, e então chega o momento em que tudo ganha sentido, percebes que os caminhos que pareciam fechados te estavam a proteger, que as pessoas que partiram deixaram espaço para ligações mais verdadeiras, que os sonhos que não se concretizaram te redirecionaram para algo maior, mais teu, mais autêntico. Nada na tua vida estava contra ti, tudo estava a acontecer a teu favor. Mesmo que nesse momento não o entendesses, porque a vida não se engana. Apenas espera que tu deixes de resistir, e essa é a grande lição. Quando confias no ritmo da vida, a vida confia em ti. Quando soltas o controle, o universo assume o comando. Quando deixas de forçar, tudo o que te pertence por direito começa a encontrar-te, sem luta, sem desgaste, sem medo. A partir desse lugar tudo muda, as relações tornam-se mais autênticas, porque já não nascem da necessidade, mas do amor. As tuas decisões tornam-se mais claras, porque já não vêm do medo de perder, mas da confiança na tua intuição. O teu corpo relaxa, a tua mente acalma-se, e a tua energia expande-se. Fluir não significa não fazer nada, significa agir com harmonia, tomar decisões a partir da calma, caminhar sabendo que cada passo faz parte do plano, mesmo que ainda não vejas o mapa completo. Significa olhar o céu e compreender que os tempos da alma nem sempre coincidem com os do relógio, e de repente tudo encaixa. O que antes parecia impossível começa a acontecer sem esforço. O que te preocupava perde peso, o que te doía deixa de doer, e aquilo que esperavas tanto chega precisamente quando deixaste de o procurar. Porque é isso que acontece quando soltas. Abres espaço para o milagroso. E o milagroso não é um acontecimento extraordinário, é simplesmente o natural a voltar a fluir quando deixas de o impedir. Por isso, agora faz esta promessa: já não vais forçar o que não flui, já não vais insistir em portas fechadas, já não vais desgastar-te a tentar controlar o incontrolável. Vais mover-te ao ritmo da vida, vais confiar nos teus tempos, vais acreditar na tua energia, vais viver a partir do amor, não do medo. E sempre que sintas a tentação de voltar ao velho hábito do controle, repete isto para ti mesma: se tenho de forçar, não é para mim. Essa frase vai salvar-te de repetir lições dolorosas. Vai lembrar-te que o amor não se implora,